Senhor Jesus, igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Nesta mesma alegria, vamos receber a palavra de Deus com o pastor Jeronias. Pega a sua Bíblia e receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz na presença de Deus, glorifica a Deus. Pode sentar. Aleluia. Só não pode parar de adorar. Fecha teus olhos onde você está e use esse tempinho que eu vou te dar aí para adorar a Deus com as tuas palavras, com os adjetivos que você conhece. Você vai estar adorando a Deus, você vai estar engrandecendo a Deus, você vai estar bendizendo o nome do Senhor neste momento. Fique calado não. É muito bom a música, o ministério de louvor, mas nós não precisamos deles, e ficamos felizes de tê-los, mas nós não precisamos deles para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, onde você está, sentado do jeito que você está, profira aí palavras de adoração, de louvor e de engrandecimento ao Senhor. E há uma presença grandiosa neste lugar. E essa presença não é presença de julgamento. Eita Deus. É uma presença de amor. Davia sobre cantarabacé. E apesar de não concordar muitas vezes os caminhos que tomamos, este amor grandioso, ele está sendo exalado aqui nesta noite, dizendo: eu compreendo você, não concordo com você, mas eu compreendo você, e eu estou aqui para te dar uma nova oportunidade. Adore a Ele, igreja, sério. E se sinta amado. Se sinta amado. E Ele não precisa mais provar o amor dele, não. Ele enviou o Filho. O Filho teve que morrer por mim e por você. E esta é a maior prova de amor que Ele pode dar. E Ele já deu por mim e por você. É sério, tem uma unção, uma presença amorosa aqui nesta noite. Amor que constrange, amor que abraça, amor que acolhe, amor que diz: tu és meu, amor que diz: tu és minha. E por mais distante que estejas, nunca deixasse de ser meu. Beba sobre cantará, cieira lá e a sobra lá. Oh Jesus, que presença é essa? Sente o amor, sente o toque, sente o abraço do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Não vou pregar no texto, mas vou pregar no tema que foi dado pelo Espírito Santo a Jubraque este ano. Jeremias 18, verso 4 e verso 6. Vou tentar ser breve, até porque a hora se passou e passou rapidamente. E algo que o nosso pastor disse aqui já algumas vezes, e é verdade: a gente, quando recebe de Deus aí a vocação pastoral, a gente se preocupa com o horário por conta da volta dos irmãos para casa, né? Quando a gente só tinha a incumbência de pregar, não pastorear, a gente entregava o rolo todinho, ainda acrescentava mais um pouquinho, porque a gente não tinha compromisso com a questão do horário dos irmãos. Mas como pastor hoje eu entendo
Tem alguns que moram bem longe, tá? Aqui o pessoal de Orobó. Os irmãos de Orobó, diga glória a Deus. Então a gente sabe que vão para longe, né? Então a gente vai tentar aqui, dentro do possível, sintetizar aquilo que o Espírito Santo falou conosco durante esses dias. Jeremias 18, verso 4 e verso 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, que presença maravilhosa, Deus. Obrigado, Deus, porque verdadeiramente a tua presença é real sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre os teus filhos. E obrigado, Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem falado conosco desde o primeiro momento deste culto. E eu creio, Deus, que o Senhor deseja continuar a falar com a tua igreja a partir deste momento, através da ministração da tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Deus, eu reconheço diante de ti, diante do teu povo, que nada sei, nada tenho e nada posso, que sou totalmente dependente de ti, Pai. E eu te peço, Deus, usa-me para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para que cada vida que aqui está ou está acompanhando este culto pela live que está sendo realizada, seja impactada pelo poder do teu Espírito, Pai. Fala ao nosso coração e nos constrange, Deus, com o teu amor e com a presença do teu Espírito que permeia sobre esta casa. É isso que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. E a igreja diga amém. Eu gostaria de colocar um tema na mensagem. Como eu disse, vou pregar no tema escolhido, recomeço, recomeçar. Mas o tema que Deus colocou no meu coração, baseado no tema que foi escolhido pelos jovens, é recomeçando em Deus. Diga assim, recomeçando em Deus. Já foi dito aqui no comecinho deste culto que vivemos dias maus. Graças a Deus esses dias estão passando. Quem pode louvar a Deus por isso? Estão passando, mas acredite, Jesus está voltando. Isso quer dizer que outras situações irão acontecer. E o que importa é que possamos permanecer firmes na presença de Deus. A pandemia e as outras coisas ruins que aconteceram durante o último ano, ou os últimos 2 anos quase, é só um prenúncio da volta de Cristo, da tribulação que se aproxima. Mas eu louvo a Deus que quando essa grande tribulação chegar, antes dela chegar, a igreja do Senhor será levada aos céus e estará com Ele para todo sempre. Uma coisa que aprendemos nesta pandemia, se não sabíamos, é que a nossa natureza, a nossa existência física, ela é efêmera, né? Ela é extremamente passageira. A princípio foi dito que só os idosos seriam verdadeiramente afetados pelo vírus, mas a gente viu que não foi bem assim. E pessoas não tão idosas, pessoas mais novas também foram atingidas frontalmente por esta pandemia. Porque nós, como seres humanos, somos frágeis. Fomos criados para viver para sempre. Mas o pecado fez com que a morte fosse uma realidade vivida por nós. Acredito que já falei aqui, já falei algumas vezes ali no IPSEP, de que eu e você não fomos criados para morrer. E prova real disso é que a gente tem 2 certezas: que a gente vai nascer e morrer.
Mas por mais que a gente saiba disso, a gente nunca se acostuma com a morte. É assim ou não é? A gente não consegue achar a morte algo normal. Por mais que a gente saiba, a gente vai nascer e um dia morreremos. E essa morte, ela é consequência do pecado, da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. E deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. A gente pensa que a nossa queda depende do lugar que a gente está. E não. Se a gente voltar um pouquinho na história, Lúcifer conseguiu cair no céu. Pensa nisso. Adão e Eva caiu num ambiente de extrema perfeição, no jardim do Éden. Então a nossa infidelidade ou a nossa fidelidade não depende do lugar que estamos, depende da nossa convicção em Deus. Então, tenha convicção em Deus, tenha certeza da sua fé e persevere nessa fé até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh glória! Eu precisava abrir esse parênteses, porque tem gente que está esperando chegar no lugar bom para dizer, eu estou tranquilo e não vou cair. Não é o lugar que determina, é a sua fé em Deus que vai determinar se você vai permanecer fiel ou não. Então continue crendo em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, continue crendo em Deus. Voltando à mensagem, Adão e Eva pecaram. A morte foi resultado do pecado que eles cometeram. E a morte, ela veio não só no corpo físico. Existe pelo menos 3 tipos de morte: a física, que todos conhecem, a espiritual, que infelizmente alguns vivenciam ou já vivenciaram, e a eterna, que é aquela da qual não há mais solução. E que acontece quando? Quando alguém morre fisicamente, morto espiritualmente. Quando alguém deixa esta terra, o seu corpo tomba, e essa pessoa está morta espiritualmente antes da morte física, essa pessoa entra num estado de morte eterna. E o que é isso, pastor? Vai deixar de existir? Vai dormir? Não. A morte eterna é o distanciamento total de Deus para todo sempre. Diga-se misericórdia. Morte eterna é o distanciamento total de Deus para todo sempre, de eternidade em eternidade, sem poder mais se chegar a Deus. Que Deus nos livre desta triste realidade. Quem pode dizer amém? O pecado fez com que esses 3 tipos de morte existissem. E a morte espiritual é o afastamento de Deus momentâneo. Diga assim: morte espiritual é o afastamento de Deus momentâneo. Todo ser humano nascido de mulher, depois que entra na idade da consciência, ele está morto espiritualmente até ter um encontro com Cristo. E eu louvo a Deus que está aqui uma grande quantidade de jovens que já entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Oh glória! Isso alegra tanto o nosso coração, porque a gente sabe que hoje, nesse exato momento, tem muitos jovens reunidos para fazer tanta coisa que desagrada a Deus, e nós temos uma igreja cheia de jovens que estão reunidos para adorarem, para engrandecerem, para bendizerem, para verdadeiramente se renderem diante da presença do Senhor. Aleluia! Eirabassi cantarás. E Deus, Ele fica muito feliz em te ver aqui, jovem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus. Som. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus fica muito feliz de te ver aqui, jovem. Continue adorando, continue exaltando, continue engrandecendo a Deus. Mas infelizmente, irmãos, alguns entregaram a vida a Cristo e por algum motivo não conseguiram permanecer
na presença de Deus. E eu acho interessante nesse texto de Jeremias 18, verso 4, vamos começar lendo aqui do verso 4 novamente. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ler juntos. Que diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Diga assim: se lhe estragou na mão. Eu já vi muita gente dizendo que Deus quebrou o vaso. E eu me recordo alguns anos atrás, quando o presbítero Tiago pregou aqui sobre isso, né? E confesso que naquele dia que ele pregou foi que eu vi o que eu não tinha visto ainda no texto, que não era Deus que estava quebrando o vaso, mas que foi o vaso que se quebrou na mão de Deus. Deixando claro aqui, para que a gente não venha perder muito tempo, o oleiro é uma representação de Deus, o vaso é uma representação do servo de Deus. E quantos servos de Deus que entregaram a vida a Deus, que estavam nas mãos de Deus, e que infelizmente por algum motivo acabaram se quebrando, mesmo estando nas mãos de Deus. Tem alguns desses vasos que nós sabemos quem é, por quê? Porque de alguma forma se afastaram, né? Se desviaram, não congregam mais conosco, não se reúnem mais conosco como outrora fazia. Só que não são esses só que estão quebrados muitas vezes. Tem muitos que ainda estão em nosso meio, se reunindo conosco, louvando conosco, talvez até participando deste coral de jovens, mas infelizmente estão quebrados. Se quebraram na mão de Deus, se quebraram, mesmo tendo já entregado a vida a Cristo. Alguns, como eu já disse, foram embora, não estão mais aqui, ou só estão aqui muitas vezes de passagem, como visitantes, já foram de casa, já foram parte da família, e hoje não se consideram mais nem parte da família, só vêm esporadicamente, quase nunca, para visitar. Mas estavam na mão de Deus e se quebraram mesmo na mão de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para você que não está na mão de Deus e está quebrado, também existe esperança. Diga glória a Deus. Para você que nunca entregou a vida a Cristo, para você também existe esperança. Nós que não entregamos a vida a Cristo ainda, eu já entreguei, a maioria aqui já entregou, mas antes desse encontro, nós fomos infelizmente gerados já defeituosos por causa do pecado. Se há alguém aqui nessa situação, há esperança para você também. Há um recomeço de Deus na sua vida nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Eirabás, cantarás. E você não se sente amado não, e é por isso que Deus está derramando esta unção de amor sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Muitos desses que se quebraram, mesmo estando nas mãos de Deus, muitas vezes sendo do ministério, muitas vezes sendo parte de diretoria, de grupos da igreja, de departamentos da igreja, muitas vezes líderes de grupos da igreja, que acabaram se quebrando na mão de Deus. Eles se acham tão inferiores, eles não conseguem ver em si mais a condição de poder voltar para a presença de Deus, porque pecaram, porque falharam, porque erraram, porque deixaram a fé se quebrar, porque deixaram a esperança se quebrar. Mas Deus está dizendo a você nesta noite: eu marquei encontro contigo, ainda há esperança para você, ainda há renovo para a sua vida, porque você estava na mão dele, e você se quebrou na mão dele, e ele não vai deixar você desta forma, quebrado, largado, desprezado, um vaso encostado. Não, ele tem recomeço para você nesta noite. O texto vai continuar dizendo, Jeremias 18, versículo 4:
Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Como eu disse, eu estou resumindo aqui, mas como eu já disse, aleluia, você se quebrou na mão de Deus, e por você ter se quebrado na mão de Deus, há esperança para você, para que você venha a ser reconstruído. Se coloque na mão de Deus, para que Deus possa reconstruir você. Está quebrado, mas não se ausente da presença de Deus. Rachou, mas permaneça na presença de Deus. Pecou, falhou, tropeçou, errou, permaneça na presença dEle, porque nas mãos dEle, Ele pode refazer você. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: permaneça nas mãos dEle, permaneça na presença dEle. Esteja como você estiver, não saia da presença dEle. Nesse longo caminho de crente, eu já vi muita gente deixar de ser crente, Isaura, porque pecou, porque falhou. Eu sou crente exatamente por isso, porque eu peco, porque eu falho, e porque eu quero deixar de pecar, eu quero deixar de falhar, eu quero que Ele me molde, eu quero que Ele me transforme, para que eu possa viver segundo a vontade dEle. Então Deus não se surpreendeu com o teu pecado. Ele não te rejeitou completamente porque você falhou, porque você errou. Não, permaneça na presença dEle, porque Ele vai pegar esse vaso imperfeito, vai quebrar e vai fazer um novo. Não porque eu me precipitei, não porque eu adulterei, não porque eu roubei, não porque eu fiz qualquer coisa que é extremamente grave diante do Senhor. Deus conhecia você quando te chamou, quando te escolheu, quando te colocou na mão. Ele sabia tudo isso que você iria fazer, e mesmo assim não te desprezou, e mesmo assim marcou este culto para dizer: permanece na minha presença, porque eu vou fazer um novo vaso de você. Eita Deus, aleluia. Eu fico pensando, se eu tivesse me afastado porque eu pequei, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse desistido porque eu errei, eu não seria pastor, não estaria dirigindo a igreja no IPSEP. Pastor, o senhor é perfeito. Eu acho que se olhar direitinho ainda vai encontrar umas ranhuras no vaso, mas eu não saio da mão do oleiro, do meu Senhor, porque mesmo esse vaso cheio de ranhura, muitas vezes até um pouquinho rachado, Ele quebra e refaz para a glória dEle. Deus trouxe você nesta noite para te quebrar, para te refazer, para que você permaneça nas mãos dEle, para a glória dEle. Vamos ler o verso 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, quem já leu o Antigo Testamento, e eu espero que toda a igreja já tenha lido, se não leu, comece ontem. Eu gosto de falar muito sobre isso, e percebe que eu diga. Eu fico toda vez traumatizado quando eu vejo alguma pesquisa a respeito de crente que lê a Bíblia. O número dos que leem sempre é bem menor do que o número daqueles que leem. A última pesquisa que eu vi, 15% dos crentes lê a Bíblia, 85% nunca leu. Diga-se misericórdia. Lê a Bíblia, crente. Olha para o irmão que está do teu lado assim: lê a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso, diz ele aí, deixa de ser preguiçoso. Lê mensagem do WhatsApp, lê feed de notícia de Twitter, de Facebook, de Instagram. Me permite a expressão: lê o raio que o parta, mas não lê a Bíblia. Aí o camarada vai falar aqui de uma história do Antigo Testamento, o crente vai ficar
Vou falar agora da história de Israel. Rei do norte e rei do sul. Tem gente que nem sabe que existia rei do norte e rei do sul. Tem gente que ninguém nem sabe que existiu duas destruições. Tem gente que só lembra da destruição de Nabucodonosor, mais ou menos ali no ano 587 a.C. Mas existia uma anterior, que foi a destruição do reino do norte, Israel, 10 tribos, pelo mesmo motivo do reino do sul: pecado, erro, falha. E por isso que Deus usa esse texto aqui para falar com Israel através do profeta Jeremias, que estava prestes a ser destruída, e dizendo: vocês pecaram, vocês erraram, vocês falaram. Abra aí, lá no 18, verso 11, que diz assim: ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus está dizendo o quê? Vocês estão pecando, vocês estão falhando, vocês estão errando. Como eu disse, Deus entende o meu erro e o teu erro. Ele não concorda não, viu? Existe nos nossos dias, né, uma ideia de que Deus é aquele velho bobão sentado no trono, que aceita tudo, que acha tudo normal. Não! Ele até entende o meu erro e o teu erro, porque a gente pecou, porque a gente falhou, porque a gente se tornou imperfeito. Mas Ele não se agrada do meu erro e do teu erro. Não é para a gente se acostumar fazendo aquilo que desagrada a Deus, não, não. A gente tem que aproveitar a paciência, a gente tem que aproveitar a bondade, o amor de Deus. Sabe para quê? Para entender que errou, para entender que falhou, para se converter do mau caminho, para andar segundo a vontade de Deus, para que não seja necessário Ele nos quebrar e nos fazer de novo. Cantarás. Aos jovens, já que eu estou no congresso de jovens, né? Sexo antes do casamento não é normal, não será normal e nem nunca foi normal. Homossexualismo nunca foi, não é e nunca será normal. Entenda isso. Pornografia não é, nunca foi e nunca será normal. Nós, como seres caídos, infelizmente, acabamos nos deixando enredar por essas situações. Mas não é normal, nunca foi normal e nunca será normal. E Deus está dizendo a mim e a você: convertei-vos, antes que o vaso venha trincar, antes que seja necessário o oleiro pegar o vaso e fazer assim, ó, quebrar. Eita Deus. Ser crente não é fazer o que quer, não. Nem é fazer o que o pastor quer, porque o pastor faz aquilo que Deus quer. Nós transmitimos a vontade de Deus. Então ser crente é fazer a vontade de Deus. Não vai funcionar ser crente do jeito que você acha que deve ser, do jeito que é cômodo a você ser. Porque aí a gente vai voltar a ser como os primos católicos, que se dizem ser cristãos, mas vivem uma vida que desagrada a Deus. E tem muito crente que está parecendo esse cristão antigo, os primos, né? Que, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, e ainda diz assim: pastor, eu sou da Igreja do Brasil para Cristo. Tanto que de vez em quando algumas pessoas chegam para mim e dizem: fulano é de lá. Eu digo: ele diz que é. Entre ser e não ser, eis a questão. Mas tem muitos que vivem uma vida desgraçada, catastrófica, miserável, pecadora, totalmente fora do padrão de Deus, que é a palavra de Deus. Mas eu sou crente, eu sou cristão. Um dia talvez até foi, hoje não é não. Hoje está quebrado nas mãos de Deus. E Deus marcou encontro com você para refazer você, para transformar você, para fazer você vaso de honra, que glorifica, engrandece e bendiz o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não adianta fazer peça. Eu não estou falando da igreja de Pau d'Alho não, viu?
Não adianta fazer coreografia, não estou falando da igreja sede, não. Não adianta cantar bonito. Não adianta pregar. Deus não se impressiona com isso, não. A gente muitas vezes é o resultado do que a gente está fazendo e a gente pensa que Deus está se agradando da gente porque aquilo que a gente está fazendo está tendo algum resultado. Vai ter resultado independente de mim e de você, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus. O resultado da tua obra não vai garantir a você vida eterna. Talvez galardão, se você tiver a vida eterna. Deus está pegando alguns aqui, como me pegou alguns anos atrás, que tinha obra. Modesta parte, viu? Modesta parte mesmo, Deus sabe. Eu já fui orgulhoso, irmãos. Hoje talvez até tenha alguns orgulhozinhos ainda que precisa ser tirado, mas bem menos do que antes. Tira, Jesus. Queima, Jesus. Não deixa nada. E eu fazia as coisas para Deus e, modesta parte, Deus me deu esse dom de pregar. Mas eu vivi uma vida talvez que desagradava a Deus. Mas eu pensava que por pregar, com toda humildade eu vou dizer isso, viu? Bem, por falar e o fogo cair, por orar e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, aquela obra estava justificando a minha má conduta. Estava não, o vaso estava rachado, estava trincado, o óleo estava escorrendo. Eita Deus! Deus derramava óleo com força, como diz o Matuto, de com força, viu? Eu vou perguntar aqui, e é para a glória de Jesus, não é para a minha glória não, viu? Quem já foi batizado com o Espírito Santo, onde no culto eu estava orando pela sua vida? Tem pessoas aqui, eu sei que tem, cadê? Aqui, tem um aqui, eu sei que tem mais, viu? Mas Deus enchia o vaso, transbordava o vaso, Deus levava sobre a vida do povo essa unção, e quando o vaso ia embora, ia ficando o caminho de óleo pelo meio do caminho, como fica os carros, né? Aqueles carros velhos que saem derramando óleo pelo meio da estrada, e chegava em casa e já estava vazio, porque o vaso estava quebrado da mão de Deus, e Deus precisou marcar um encontro com esse vaso foi quebrado, e não é bom ser quebrado não, viu? Chorava que nem menino, mas Deus fez assim, ó, e refez para a glória dele. Deus vai te pegar nessa noite, viu? Você sabe que é com você. Deus vai te pegar nesta noite, ó, vai fazer assim, ó. Ele está dizendo: convertei-vos. Eu não vou fazer não, mas se converta. Tenha a vida transformada por mim. Eu estou alertando mais uma vez: se converta. Mas se não se converter, vai ser que nem Judá. Deus vai quebrar e vai fazer outro vaso. Para poder ser um vaso novo é necessário fazer a vontade de Deus. Enquanto você não estiver fazendo a vontade de Deus, você não é um vaso novo. Pode estar na mão de Deus, pode estar sendo usado por Deus. No final dessa mensagem, se o pastor Jerônimo estiver andando de forma errada aos olhos do Senhor, pode se salvar toda a igreja. Se ele estiver andando de maneira errada aos olhos de Deus, precisa ser quebrado e ser feito de novo. E louvado seja Deus se tiver tempo de ser quebrado e ser feito de novo, porque se Jesus voltar e tiver o vaso rachado, vai ficar para uma oportunidade que ninguém queira ter. Aproveita essa, porque a outra, sangue de Jesus tem poder. Eu vi muita gente desesperada por causa de um vírus que é muito contagioso, sim. Levou muitas vidas, sim. A gente não está desprezando o poder mortal do vírus, não. Mas comparado a algumas doenças, é infimamente menor em sua mortalidade. Se essa pandemia fosse de ebola, misericórdia. Para você ter uma ideia, o ebola, se a pessoa contrair, a maioria morre em 7 dias. Para você ter ideia, a pessoa morre colocando sangue por todos os poros do corpo. Então, do vírus que veio, ainda foi a misericórdia de Deus. Diga amém. E eu não estou desvalorizando as vidas que foram perdidas, não. A gente sente falta de algumas que a gente perdeu. Mas a gente vai se ver novamente nos céus quando Jesus nos levar. Diga glória a Deus.
O vaso, para ser refeito, ele precisa estar nas mãos de Deus. E o vaso refeito, ele precisa fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Eu vou terminar, irmãos, dentro daquilo que eu planejei, ou pelo menos eu acho que terminarei. Verso 12 do capítulo 18, que diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus está dizendo a você: tem que ser do jeito que eu quero, tem que andar da forma que eu planejei. O vaso é feito segundo o meu propósito. Não é o meu propósito, não é a minha vontade, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus acha, é para cumprir o propósito dele. Eu louvo a Deus que a coreografia, muitas coisas que foram feitas aqui, foi só confirmação do que eu estou falando. Seu sonho não é importante em comparação com o propósito de Deus para a sua vida. Se o seu sonho está distante do propósito de Deus, abandone ele. É isso que Deus está dizendo. Se a sua vontade, se o seu querer, eita Deus, se o seu namoro, mas já é noivado, pastor, eu já comprei as coisas. Se o noivado não está compatível com aquilo que Deus planejou para você, não é de Deus para você não. Antes de casar, rever a tua escolha antes que seja tarde demais e o processo da tua vida seja muito mais doloroso do que deveria ser. Deus está falando para alguém aqui, viu? Vigie. Vigie. Casamento é algo muito bom e muito sério ao mesmo tempo. Então, cuidado para que o seu casamento não seja totalmente distante daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Vai ser uma vida de conflito até o fim. Então, vigia. Abre os olhos. O povo de Israel, no texto que eu acabei de ler, diz que Deus, não há esperança para ti não. Vê que pretensão, que ousadia. Deus usou o profeta Isaías, Deus agora estava usando o profeta Jeremias, dizendo: se convertam, mudem de caminho, mudem de direção, façam a minha vontade. Vocês são vasos, eu vos escolhi, vocês estão em minha mão, mas vocês estão rachados, estão quebrados. Eu estou dando uma oportunidade para vocês, para que vocês possam verdadeiramente serem reconstruídos sem maiores danos, sem maiores prejuízos. Aí o povo disse: não há esperança para ti não, tu levantaste os profetas em vão. Para tu ter uma ideia, depois dessa mensagem, Jeremias foi preso, porque o povo não deu crédito à voz dele, à voz de Deus na vida dele, e além disso, rejeitou a vontade de Deus que era expressa através da vida dele. E como tem gente assim na igreja, meu Deus. Tem gente que tem a capacidade de pensar assim: é pastor, eu sei que sexo antes do casamento não é certo não, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar nessa prática, eu já estou aqui mesmo, agora eu vou até o fim, até casar. Se casar, dura cerveja. E Deus está dizendo a você: se converta. Ainda há esperança antes que eu tenha que fazer isso e refazer você para a glória do meu nome. Deus quer fazer com que a sua vida recomece hoje, com que o evangelho que você diz que vive recomece hoje, com que o seu relacionamento com Ele recomece hoje, com que você verdadeiramente tenha uma proximidade com Ele que você nunca teve, que você nunca imaginou ter. Deus quer fazer um recomeço na sua vida hoje.
E independe, viu, se você é crente há um mês, há um ano, há 10 anos, se você é presidente de Jubrac, se você é presidente de qual seja o departamento, se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, auxiliar, o que quer que você seja, Deus está dizendo a você: se está rachado, se tem ranhura, eu quero fazer de você um vaso novo, eu quero fazer com que você recomece em mim. Sobre cantarás, sobre cantarás. Eu quero fazer de você um vaso novo. Indo para o texto que foi escolhido para os jovens para terminar, 1 Reis, capítulo 18, nos fala de uma história bem conhecida. Israel desviado, diga assim: Israel desviado, idolatrando Baal, Astarote. E aí Deus levanta Elias com muita ousadia, e Elias faz ali um desafio aos falsos profetas, dizendo: Deus que responder com fogo, a esse o povo de Israel vai servir. E a Bíblia diz que os falsos sacerdotes, profetas, começaram a tentar fazer o sacrifício ali para os seus deuses, para que os seus deuses respondessem com fogo, e nada aconteceu. E aí Elias, que fez ali o desafio, antes de fazer qualquer coisa, o que ele fez? Reconstruiu o altar. Não adianta, irmãos, dar cesta básica. Não adianta se comprometer mais com a Jubrac. Não adianta chegar para o pastor Manuel e dizer: me bota na escala. Se quiser botar toda semana, bota. Se quiser botar na manhã de consagração toda semana, eu venho. Se antes disso o altar não for reconstruído, não haverá recomeço. Como diz alguns pregadores a respeito de outros pregadores, só haverá encheção de linguiça. Você querendo comprar Deus, querendo enganar Deus, querendo achar que Deus, me permita a expressão, é besta para acreditar na tua obra sem um recomeço. E Deus está dizendo: precisa recomeçar, precisa reconstruir o altar, precisa primeiro ser um vaso novo, para depois se envolver com as coisas de Deus. Aí você pode dar meia cesta básica e você vai ter um galardão no céu. Mas enquanto tiver o altar destruído, o vaso quebrado, você pode dar o atacadão novo todinho, e para Deus é nada. Você pode vir todo culto, toda consagração, todo culto dos jovens, nada é. Deus quer um altar novo. Deus quer fazer de você e de mim um vaso novo. Fica de pé, igreja. Aleluia. Tem um hino de Lume Eupídio, Quebra o Meu Vaso. Não sei se vocês já cantaram, sabem cantar. Eu gostaria que esse hino fosse louvado neste momento, ou na verdade entoado para louvar a Deus, que o hino não é louvado, o hino é entoado para louvar a Deus. Mas eu gostaria de saber se nesta noite existem vasos, existem altares que querem ser reconstruídos, refeitos, e querem recomeçar nesta noite. Deus não fica espantado com as coisas que fazemos, irmãos. Ele quer um recomeço na sua vida. Ele quer um recomeço em nossas vidas. Ele quer te refazer. Ele quer que você refaça o altar, para que algo novo a partir de hoje aconteça sobre as nossas vidas, aconteça sobre a tua vida. E eu quero convidar aqui na frente, venha de máscara, amém? Dentro do possível, tente ficar um pouquinho mais distante um do outro. Ainda estamos em situação de pandemia e somos prudentes. Mas eu gostaria de convidar aqui na frente aquela pessoa que entendeu que precisa de um recomeço,
que precisa reconstruir o altar, que precisa ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Pode vir. Pode vir. Tem bem mais gente do que os dois que estão aqui, viu? Pior do que todo mundo vê que você precisa recomeçar é você continuar do jeito que você está. É continuar a ser um vaso que não consegue reter o que Deus tem derramado. É continuar sendo um altar que Deus não vai receber nada que é colocado lá, porque precisa ser antes reconstruído. Então, se há vasos que precisam ser refeitos, altares que precisam ser reconstruídos, vem aqui na frente, porque Deus vai fazer com que haja um recomeço sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos louvar. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Aleluia. Tudo que eu tiver. E se você quiser voltar para o Senhor, você que está afastado, receba, você que se achou indigno demais porque errou, porque pecou, porque falhou contra o Senhor, vem. Deus tem recomeço para você também. Pode vir. Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Basta olhar no teu rosto. Oh, aleluia. Fui perdoada logo que te vi. Aleluia. Fecha teus olhos, crente. E todos os meus. E se você está bem, interceda por aquele que não está neste momento. Vou derramar. Se o seu altar está de pé, se você é um vaso que está glorificando a Deus, interceda por esse que precisa de um recomeço. Por esses que estão aqui nesta noite, você sabe que precisa recomeçar em Deus. Seja você intercessor. Fecha teus olhos e ora, e clama, e busca. Eu quebro meu vaso. Aleluia. Ainda há espaço para você. Há um recomeço de Deus nesta noite para a tua vida. Pode vir aqui na frente. Se você se afastou, se você não veio mais à congregação, se você disse que tinha acabado para você, Deus está dizendo: acabou nada. Eu tenho um recomeço para você nesta noite. Vem. Deus tem uma grande obra a realizar na tua vida. Deus tem algo novo para derramar sobre você depois que você for reconstruído. Aleluia. Eu louvo a Deus porque alguns estão aqui na frente.
Eu gostaria de pedir que a igreja estendesse a mão aqui. E vamos orar por essas vidas. Começa a orar, querido. Não espera a minha oração, não. Você é vaso. Você é instrumento nas mãos de Deus. Ora por esses que estão aqui na frente, porque estão em processo de serem refeitos. Estão nas mãos do Senhor neste momento e estão no processo de serem reconstruídos para a glória de Deus. Reconstrói, Jesus. Faz com que haja um recomeço, Deus. Faz com que algo novo, Deus, seja vivido, Deus. Faz com que as pedras que estão fora do lugar possam ser reconstruídas neste altar, Deus. Refaz, Senhor. Refaz, Jesus. Refaz, Jesus. Refaz, Jesus. Reconstrói para a glória do Teu nome, Deus. Refaz para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome. Que algo novo, Deus, seja vivido a partir de aqui, Pai. Que algo novo, Deus, seja vivenciado a partir de agora, Pai. Reconstrói, Deus. Reconstrói, Deus. Em nome de Jesus. Reconstrói, Deus. Glória a Deus, Senhor. Reconstrói, Deus. Glória a Deus. A unção preciosa nesta noite, neste lugar. Reconstrói, Deus. Há um recomeço nesta noite. Há um recomeço de Deus nesta noite. Recebe graça, vaso.